O Volga é um rio, o longo da Europa. Mais do que isso, é um símbolo, o símbolo da Rússia eterna que alimentou a imaginação dos viajantes ao longo dos séculos. O coração da Rússia, com suas aldeias de casas de madeira pintadas e as idosas babuscas com lenços na cabeça. O Volga. Só o nome já libera imagens românticas. Barqueiros entoando cantos enquanto puxam o caminho de Sirga. As intermináveis estepes e florestas de bétulas brancas margeando as duas margens. Matusha Volga, Mãe Volga, o apelido carinhoso dos russos para o rio. Com a chegada da Rússia soviética no início do século XX, veio um impulso para construir fábricas e represas. As antigas cidades históricas de Nizhny, Novgorod, Simbirsk e Volgogrado foram renomeadas em homenagem aos novos líderes e se tornaram Gorky, Ulyanovsk e Stalingrado. Cidades fechadas, locais estratégicos, proibidas a estrangeiros. Agora, o Volga foi reaberto ao tráfego turístico. A caminho de Astrakhan, vamos descobrir o quanto a história da Rússia e a do Grande Rio estão inexplicavelmente ligados. O Volga é, claro, realmente importante para a Rússia. E até hoje, o Volga, de certa forma, encarna a alma da Rússia. Eu diria que ele é tão vasto, calmo, majestoso e monumental quanto a própria Rússia e seu destino. Eu entendo o que você quer dizer. Do ponto de vista histórico, o Volga é uma rota muito importante. Desde a Idade Média, essa via navegável europeia conectou não só diferentes populações, mas também civilizações extremamente distintas. Na Europa, o Volga, fluindo de norte a sul, foi a porta de entrada para os longos navios dos vikings varíngios. Ele também serviu como fronteira protetora contra as hordas mongóis. Nizhny Novgorod será a primeira parada em nossa viagem de descoberta pelo Volga. Como a maioria das cidades do Médio Volga, Nizhny Novgorod é uma cidade fronteiriça na borda das vastas estepes da Ásia Central. Desde que fundada em 1221, ela é protegida pelo Kremlin, que domina o Volga e o Oka. Construída em madeira, o Kremlin era destruído pelos tártaros mongóis. Somente no século XVI, quando a fortaleza de pedra foi construída, os ataques da Horda Dourada foram repelidos. A partir de então, a cidade prosperou comercialmente. Mesmo que pareça a cidade agora despertando de seu sono e haja movimentação, como neste pequeno mercado coletivo, Nizhny Novgorod ainda preserva a memória nostálgica do antigo mercado internacional. Antes de ser demolido pelos soviéticos por volta de 1930, diziam: São Petersburgo é a cabeça da Rússia, Moscou é o coração e Nizhny Novgorod é o bolso, o centro comercial. No final do século XIX, Nizhny Novgorod era o maior e mais importante mercado de toda a Europa. Break time igual a 0,5 S é ainda maior do que o famoso mercado de Leipzig. E isso foi graças à sua localização geográfica. Nizhny Novgorod era uma espécie de encruzilhada entre o norte, o sul e o leste. Foi só isso mesmo. Localização geográfica que a ajudou a se tornar uma zona comercial. De Central Ruby, de centro.
Enlis. Traria tapetes persas da Ásia Central. Metalurgia. Pregos Chapa metálica da Sibéria. e fabricado. Mercadorias de Moscou e São Petersburgo. Petersburgo. Foi também Importante centro de comércio de pão e cereais. o mercado. O preço dos cereais era determinado aqui no mercado, porque toda a terra fértil fica ao sul do Volga, na região de Astracan. A eliminação do sistema de livre mercado e o planejamento total da economia significaram o fim do mercado de Nizhny Novgorod. A praça no centro da cidade, onde ele costumava ficar, agora é apenas uma vasta esplanada, onde o circo de Moscou se instala quando vem à cidade, sob o olhar atento de um estranho mestre de cerimônias. É claro que existe um respeito tradicional e profundo pelo majestoso Volga. A pequena mãe Volga, tão exaltada e celebrada nas canções populares e folclóricas. Bem, esse respeito já não existe mais como antes. Estamos testemunhando um certo e notável declínio nos valores atuais da sociedade. Acho que não há nada que possamos fazer a respeito. Isso está acontecendo em todo lugar. Mas o Volga ainda é uma via de comunicação. Ainda cumpre esse papel, e eu acho que continua sendo a alma do nosso povo. Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, mesmo que joguem latas vazias de refrigerante nele, no subconsciente do povo, o Volga continua sendo a alma da Rússia. À noite caiu em nosso barco o Dmitry Formanov, parte de Nizhny Novgorod. Começamos nossa viagem para Astrakhan, próxima parada Kazan. O Volga, rota comercial Antigos, passou por transformações radicais no século XX. Na década de 1930, a busca socialista por energia hidrelétrica levou à construção de uma série de barragens e usinas. Centenas de milhares de hectares de terras agrícolas desapareceram sob as águas que subiam. Deixamos para trás os mundos submersos envoltos em manto aquático e chegamos a Kazan. Kazan é uma das cidades mais antigas do Volga. Um vasto programa de restauração está em andamento para o 80º aniversário da cidade. 800 anos como se Kazan precisasse se levantar e desafiar Moscou. Kazan é a capital do Tartaristão, uma das repúblicas da Federação Russa. Há quase 2 milhões de tártaros na região, apegados à sua identidade e diferenças. Isso pela língua tártara, afixada nos teatros. A história de Kazan foi marcada pelos séculos de ocupação mongol. Por volta de meados do século XV, a Horda de Ouro começou seu declínio.
O Kanato de Kazan, parte do reino tártaro, ganhou força e por um século e meio controlou o comércio no Volga. Depois, em 1552, Kazan, por sua vez, caiu nas mãos de Ivan, o Terrível. Nos anos que se seguiram, Kazan foi transformada. Por trás das magníficas muralhas brancas de tijolos do Kremlin, erguiam-se as cúpulas estreladas da Catedral da Anunciação. Quatro séculos e meio depois, essa obra-prima, símbolo da dominação da Igreja Ortodoxa Russa, ganhou a companhia de uma mesquita dentro dos próprios muros do Kremlin. Esse presente suntuoso do vizinho Irã é uma expressão do apego secular do Tartaristão ao Islã. Os tártaros cristianizados e submetidos a séculos de russificação continuaram a falar sua língua e a manter seu modo de vida tradicional nas aldeias do interior. Eu moro aqui com meu filho, minha nora e meus 2 netos. O Tetiana tem só 5 anos, ainda não está na escola. O outro está no ensino fundamental. Somos 5 morando juntos aqui. É mesmo? Ninguém. Eu não falo uma palavra de russo. Nós, mulheres da aldeia, nunca aprendemos a falar. Russo. Mas os jovens, como minha nora, falam um pouco, porque foram à escola. Não, eu não falo russo, apenas. Somente nossos homens frequentam a mesquita. Nós mulheres ficamos em casa. Isso é. Os homens que a mesquita. Nós mulheres fazemos orações, mas em casa. Eu leio algumas das orações do Alcorão. Eu não sei todas de cor. Nós não sabemos. Muitas orações. Talvez não saibamos muito, mas praticamos. Seguimos as tradições. Observamos o Ramadã, os dias de festa. O que sabemos, fazemos. É hora da oração na mesquita da aldeia. A congregação é bem pequena. Manamuna Saidin Komandayu Happy Moavarum Olunsa. O som.
Da oração cantada se eleva sobre a aldeia e chega aos ouvidos de Gisana, a babusca. É um mundo diferente que existe em paralelo ao nosso. Um mundo simples e inocente, longe do brilho e da pompa de Kazan. Eles estão tentando criar confusão entre nós. Mas você não pode esquecer, essas pessoas aqui são agricultores. Eles cultivam cereais. O que eles querem é paz. Paz para a sua terra. Eles não têm nada a ganhar fazendo guerra com vizinhos. Temos muitos casamentos mistos. Um marido não faz guerra contra a esposa se ele é tártaro e ela é russa. E vice-versa. É um milagre. É raro que essas duas religiões diametralmente opostas coexistam em paz. Conseguimos fazer. Deus. Abençoar, de fato, e proteger e guiar sempre. Você, então. Na manhã seguinte, o Dmitry Forman avistava novamente navegando para o sul por 250 quilômetros. Break time igual 0.5S, cruzamos o vasto e imponente reservatório Kubichel, que separa a histórica cidade de Kazan da importante Ulyanovsk. Durante muito tempo, a navegação neste trecho do rio Volga teve que levar em consideração as cidades fechadas e restritas, o que impunha certas limitações e exigia uma atenção especial. Nós passar cidades. Noite. E nós, então. Só poderia passar por Samara à noite. O mesmo para Saratov. Nós só poderíamos. Para em Kazan, Ulyanovsk e Shigoliko. Então nós iríamos. Então, sim. Para Malakov e a Ilha da Donzela. De Volgogrado, os barcos iriam para Rostov. Foi um cruzeiro de 10 dias e depois os passageiros voariam de volta. Lá. Havia 4 barcos. 50. Guindastes nos cais, cargueiros, barcos para outras cidades da região. À primeira vista de Ulyanovsk é muito parecida com outras cidades industriais ao longo do Volga. Obrigado. Neste porto de escala, vamos descobrir um dos locais mais importantes da história russa contemporânea. Aqui em Simbirsk, antigo nome da cidade, nasceu Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin.
Quando ele morreu em 1924, Simbirsk foi rebatizada de Ulianus e, desde então, centenas de milhares de turistas soviéticos vêm todos os anos fazer essa peregrinação. E até hoje, os antigos apparatchiks do regime caído ainda demonstram a mesma devoção ao pai da Revolução Bolchevique. Ele é um líder respeitado por todos, em todo o país e no planeta. A memória de Vladimir Ilyich permanece intacta. O nome dele, claro, sentimos as mudanças. As pessoas que vêm ao nosso museu enquanto visitam esta região do Volga falam sobre Lenin, lembram-se de Lenin. Eles querem saber sobre a vida e a obra de Vladimir Ilyich e sobre sua família. Eles o consideram uma das principais figuras do século XX. #1. No final do século XIX, Simbirsk era uma cidade oficial apenas 30 mil habitantes. No final do século XIX, Simbirsk é uma cidade provinciana com apenas 30 mil habitantes. Orgulhava-se de suas belas casas de madeira e dezenas de igrejas. Foram dinamitadas pelo regime stalinista na década de 1930. Agora, os últimos tesouros da cidade são as casas onde a família Ulyanov viveu. Durante nossa visita, ficamos surpresos ao saber que a mãe de Lenin falava 3 idiomas, francês e sabia ler. Victor Hugo, isso. Seu pai, que era de Astrakhan, chegou a Simbirsk em 1869 para organizar os ginásios da província e em 1870, Vladimir Ilyich nasceu nesse mundo pequeno burguês, como diriam os revolucionários. Conhecemos um homem cujo destino está ligado ao de Lenin, um homem que o conhece intimamente. Anatoly Ivan é ator e, em toda sua carreira no palco e na tela, interpretou apenas um personagem, Lenin. Quando fiz o teste para o conservatório, recitou um poema de Pushkin. Então, o poema de Tvardovsky, Lenin e o maçom, onde Lenin diz: "Você sabe como dar um bom insulto. Você trabalha bem. Muito bom e velho companheiro." O diretor percebeu que minha voz era parecida. Isso, com um pouco de maquiagem. Ele parou a audição e me disse: "Apenas não fique tão convencido", pois ele queria que eu fizesse o papel de Lenin. Maquiagem, iluminação, atitude. A semelhança é perturbadora, mas não seria nada sem a voz. Bem, dessa forma, o aspecto mais desafiador e complexo de todo o processo foi, sem dúvida alguma, traduzir o conceito, a ideia ou o termo, de maneira que fizesse sentido e fosse compreendido pelo público-alvo. Progressão de sua trajetória. Seu espírito visionário, suas premonições, a amplitude de seus pensamentos, a paixão em seu coração. A personalidade dele é uma fonte inesgotável de sabedoria. Fisicamente, parece que assimilei os movimentos cotidianos do corpo dele até os ossos. Isso impressiona as pessoas, mas nunca pensei que fosse o Lenin. Sou apenas um dos seus alunos. O que mais posso dizer? Com toda humildade, apenas um aluno sentado na última fileira. Aos pés da colina que os habitantes de Ulianus chamam de Coroa, nosso barco está prestes a partir para Samara.
Continuamos nossa viagem primeiro para cruzar o reservatório de Kubichev, depois de volta ao próprio Volga, onde ele atravessa a região das montanhas de Guli, chamada de Pequena Suíça ou a Pérola do Volga. A caminho de Samara, alguns tentam aprender um pouco de russo. No final do dia, nos aproximamos da usina hidrelétrica de Lenin, que marca a fronteira entre o Médio e o Baixo Volga. Para passar por esta barragem, no fim dos anos 50, o Formanov tem que passar por duas eclusas. Em cada eclusa, o barco desce 13 metros em poucos minutos, aproximando-nos do nível do Mar Cáspio. Chegamos a Samara no início da manhã. Na segunda metade do século XIX, a cidade, com um dos melhores portos do Volga, foi ligada por ferrovias a Moscou, Tashkent e a Sibéria. Essas redes seriam vitais durante a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, como os russos a chamam. É dia 9 de maio. Os bondes circulam em uma cidade semideserta. Toda a Rússia comemora a vitória sobre a Alemanha nazista e o fim da Grande Guerra Patriótica. Os países da Europa Ocidental já não celebram este dia com festas grandiosas, pois a tendência é mais para a reconciliação e cooperação com antigos inimigos. Para os russos, porém, as feridas não cicatrizaram. Devemos lembrar que a vitória custou-lhes mais de 20 milhões de vidas e milhões de feridos. Reúna o memorial às vítimas em uma colina com vista para o Volga. No entanto, nem todos os cidadãos de Samara participam da comemoração. Muitos vão para as ilhas no meio do Volga. O tempo está lindo para o feriado, perfeito para churrascos e pesca. O orador 3 explica que o rio Volga desempenhou um papel crucial na cidade de Samara durante a Grande Guerra Patriótica, também conhecida como Segunda Guerra Mundial, devido à sua importância estratégica.
O Volga desempenhou um papel muito importante em Samara durante a Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial. Era uma artéria importante para o transporte de alimentos, máquinas, equipamentos para as fábricas e todas as necessidades da população. O cruzamento do Volga com a ferrovia era o principal centro de toda a rota industrial. Em todas as direções, para o leste, para o norte e para o sul. As barragens hidrelétricas no rio Volga, que são 8 no total, transformaram simultaneamente o meio ambiente e o próprio rio num reservatório de água. As barragens deram origem a verdadeiros mares interiores que inundaram vastas áreas de terra. Tiveram de mudar aldeias para terras altas. A criação desses novos corpos d'água causou uma modificação do clima e uma mudança no tráfego fluvial. A navegabilidade melhorou porque os rios se tornaram mais profundos. Isso possibilitou a passagem de barcaças e cargueiros grandes. O tráfego fluvial aumentou muito, não só no Volga, mas em todos os rios, do Mar de Azov à Bacia Norte, perto de São Petersburgo. Navego há 35 anos. Novos mares internos surgiram, o nível da água aumentou. Nos rios do sul, desde o norte de Kama até Leshpakan, era comum avistar carregamentos de madeira descendo o rio. Levam um mês para descer do norte. Na longa viagem, as mudanças na natureza eram visíveis, como se estivesse a florescer. Não havia represas nem hidrelétricas. Por isso conseguiam transportar madeira com um só rebocador. Mas isso terminou há 10 anos. Na calmaria da noite, o majestoso Volga abre caminho por uma paisagem deslumbrante de penhascos íngremes. No século XVII, esta região era esconderijo de Stephen Razin e seus rebeldes cossacos contra o czar. É de dia. Passa Dick Furlock na linha. Qual é a situação agora? Os portões estão abrindo. Entendido. Nós saímos devagar, ok? Inglês. França. No inverno de 41. Isso aconteceu entre os anos de 1941 e 1942.
Os anos da Batalha de Stalingrado, que foi um ponto de virada crucial na guerra. Stalingrado resistiu 200 dias e impôs ao exército nazista a primeira derrota desde o início do conflito. A Batalha de Stalingrado, que foi o ponto de virada da guerra, deixou a cidade em ruínas. No centro da nova cidade, ainda podemos ver algumas ruínas de pé, como feridas que se recusam a cicatrizar. Um milhão de russos morreram nela. No topo da colina Mamaev, que nunca caiu para os nazistas, ergue-se um vasto complexo memorial. Acima da cripta, que guarda a chama eterna, eleva-se a estátua da Mãe Rússia, com impressionantes 85 metros de altura. É a estátua mais alta do mundo. Foi na fábrica onde trabalhava que Valentina conheceu seu marido, Mikhail Ivanovich. Um herói da Batalha de Stalingrado, um sobrevivente. Com a guerra, Mikhail Ivanovich era operário da fábrica de tintas Barricada. Eu trabalhei na fábrica até o último momento. Até os alemães bombardearem Stalingrado no mês de agosto. Quando a fábrica fechou, poucos restaram. Então fomos lutar para defender Stalingrado. Em setembro de 1942, nazistas atacaram mais. Só uma faixa de terra na colina Mamaev ficou sob controle soviético. O único uniforme que eu tinha era uma camisa. Calça e sapato eram meus. Nem tinha capacete. Apenas um gorro, bem parecido com os que as crianças utilizam nos dias de hoje, um pequeno gorro, só que esse tinha uma estrela. Mesmo cercado, o 62º Exército Soviético não se rendeu. O combate se dava rua a rua, casa a casa. Apesar dos bombardeamentos, parte da população recusou evacuar para a margem leste do Volga. A cidade estava em ruínas. Os habitantes entrincheiraram-se. Nós estávamos situados num edifício de 3 andares, que servia como o prédio principal da comuna. Estava em ruínas. Éramos atingidos por 10, 12 contra-ataques por dia, mas nós os rebatíamos e lutávamos de volta. Lembro que estava deitado ao lado de um veterano que me disse: "O que está acontecendo, garoto? Quantos deles existem? Continuamos lutando e lutando, e ainda há tantos deles. Estão por todo lado. Não aguento mais." Lutávamos de dia, mas a noite acalmava. Nunca atacavam à noite. Faltando mantimentos, íamos buscar metralhadoras alemãs. Nós as partilhávamos e usávamos até a última bala. Era assim a luta. A cidade não passava de uma vasta ruína. Muitas vezes havia combatentes russos e alemães ocupando o mesmo prédio, mas em andares diferentes. Sabíamos que eles estavam atirando em nós pela retaguarda. Estávamos a apenas 10 metros do outro edifício. Os alemães tinham retomado a clínica. O que podíamos fazer?
A única coisa que podíamos fazer era nos defender. Os alemães nos gritavam, russos kaput, querendo dizer que estávamos perdidos. Russos, Bulbul Volga. Nós vamos afogar todos vocês no rio Volga. Ouvimos isso por muito tempo. Bulbul Volga, uma ova. Voltamos com insultos e granadas. A luta em Stalingrado também era assim, igualmente intensa. Com o Volga às costas, os russos usaram cada prédio bombardeado como bunker e se prepararam para uma guerra de atrito. Isso permitiu a Zhukov reagrupar suas forças. No final, ele conseguiu cercar as tropas de von Paulus em Stalingrado. Em 31 de janeiro, o marechal alemão desobedeceu a Hitler e se rendeu com 91 mil soldados. A Batalha de Stalingrado acabou, mas para Michael, a guerra seguiu. Ele cruzou a Europa com o Exército Vermelho, lutando na Romênia, Hungria e Alemanha. Eu voltei em dezembro de 45. Estava tudo em ruínas. Fábrica destruída. Voltei lá em janeiro de 46. Tudo tinha sido destruído. Que lembranças. Como conseguimos sobreviver a tal pesadelo? Por muito tempo fiquei pensando em todas as vítimas lá sob os escombros. Demorei para voltar à vida normal. Além do vasto delta formado por muitos braços do rio. Pedro, o Grande, disse que São Petersburgo era a janela para a Europa e Astrakhan para o Oriente. Mesmo sob domínio soviético, Astrakhan nunca foi uma cidade totalmente fechada. Ela nunca teve um complexo militar e industrial e continuou a controlar o comércio Europa-Ásia desde que os russos a anexaram em 1558. Tártaros, cazaques, tajiques, calmucos. Observar os rostos dos vendedores no mercado central é viajar pela Ásia Central. Ruski e Knyazia, todos os zares e monarcas, tentaram reforçar a sua presença no Baixo Volga. Pois lhes permitiria controlar rotas comerciais para o leste. E sem isso, eles não teriam influência naquela parte da Ásia. A cidade, capital da Horda de Ouro e Kanato de Astrakhan, caiu para as forças de Ivan, o Terrível, em 1558. Alguns anos depois, Astrakhan confirmou a sua posição como parte do Reino Russo com a construção de um magnífico Kremlin, que contém várias maravilhas da arquitetura religiosa, como a Catedral da Assunção. No século XVIII, muitos mercadores de Moscovo fixaram-se em Astrakhan. As fachadas das suas casas podem enquadrar-se no estilo clássico da época, mas os pátios interiores, por outro lado, são mais um reflexo das suas terras natais. A mistura étnica é regularmente renovada com novas chegadas,
como é o caso dos tajiques e, mais recentemente, dos iranianos, os vizinhos do outro lado do Mar Cáspio, que estão a investir fortemente em Astracan. Por séculos, o peixe foi o principal recurso de Astracan. No século XVIII, muitos pobres e aventureiros desceram o Volga até Astracan em jangadas improvisadas, na esperança de fazer fortuna com o peixe. Há bremas, bagres silurídeos, mas o peixe mais conhecido continua a ser o esturjão. Embora ainda se encontre o esturjão menor, conhecido por sua carne saborosa, não há absolutamente nenhum caviar no mercado de Astracan. A maior parte da produção é exportada, mas hoje esta fonte de riqueza está em perigo. O Mar Cáspio e o Rio Volga sempre constituíram uma entidade singular e inseparável. Um deles simplesmente não pode existir independentemente do outro. É impossível separá-los. Estão interligados de forma inextricável. Não sei o que o futuro guarda para o Volga, mas no que diz respeito ao Mar Cáspio, a situação certamente não é muito animadora. Hoje, as indústrias de gás e petróleo continuam se expandindo. Então, eles continuam construindo mais e mais plataformas de petróleo e refinarias. E tudo isso é muito desanimador, porque poderia colocar em risco a biodiversidade do Mar Cáspio e a riqueza de seus peixes. A 80 quilômetros de Astracan, o Volga se ramifica em seu delta. Este lago virou um destino de escolha para o ecoturismo, sendo muito apreciado. Alguns pescadores agrupados em colchoses continuam a pescar no delta. Moram nos barcos na temporada de pesca. E talvez seja aqui que o futuro do Volga e do Mar Cáspio será decidido. Aqui, entre a indústria do petróleo e o modo de pesca tradicional. Iniciamos as atividades às 7 da manhã. Esta é a 4ª rede que puxamos. Normalmente pescamos 2 horas seguidas. Lançamos a rede, esperamos que ela afunde e depois a puxamos para dentro. Em razão do calor, conservamos o pescado em tanques cheios de água para mantê-lo fresco até a chegada ao defumador. A pesca está um tanto escassa no momento.
É significativamente melhor na primavera, quando o nível da água sobe consideravelmente. Agora está baixa. Não se apanha muito esturjão ou salmão nesta área. Não podemos pescá-los, e se pegarmos um peixe vermelho, o soltamos. Mas é muito raro. Antigamente apanhava-se, mas agora quase nunca. A minha aldeia está localizada nas margens do rio Volga. Foi lá que eu cresci. Sim, o Volga é como uma mãe terra para nós. Vivemos do seu peixe. Hoje, o peixe vem após o gás e petróleo. Não podemos viver sem gás e petróleo, nem sem peixe. O que fazer? As decisões vêm de cima.